Deus e o reino de Deus, ele é organizado. Deus é organizado. Tudo que Deus fez é muito organizado. E existem dois reinos lutando pela sua atenção, lutando pelo seu coração, pelos seus desejos, pelos seus pensamentos. Existem dois reinos: o reino dos céus, o reino de Deus, e o reino das trevas, o diabo. Ele está lutando pela sua atenção. Ele está lutando, o inimigo está lutando pelo seu coração, pelos seus desejos, né? E o reino dos céus está ali, pronto para te receber. Guerreou a guerra da morte e venceu para que você pudesse ter acesso ao reino dos céus. Jesus entregou a própria vida e hoje nós participamos dessa comunhão maravilhosa, que é o corpo e o sangue do Cordeiro. Quando nós comemos algo, aquilo que nós comemos faz parte de nós, passa a fazer parte da nossa vida, faz parte do nosso corpo. Então, quando Jesus deixa a ceia, ele está dizendo assim: ó, você é um comigo, eu estou fazendo parte de você, eu estou morando em você, né? E aí nós temos que entender que nós precisamos dar prioridade para isso. Isso é prioridade, porque o inimigo está guerreando pela sua atenção, o mundo guerreia pela sua atenção, as modas guerreiam pelo seu coração, pelo seu entendimento, pelos seus pensamentos, pelos seus olhos. Então o mundo está guerreando para adquirir você, para tomar você, e sem que você perceba. Isso que é a estratégia do inimigo. Porque nós já sabemos, e eu falei muito sobre isso aqui, que para nos destruir, o inimigo não precisa destruir especificamente, né, de uma forma estrondosa, de chegar e matar e destruir. Ele não precisa disso. O que o inimigo precisa para te destruir? Só te distrair. Se o inimigo conseguir te distrair, é o suficiente para ele te destruir e você perder o que Deus tem para fazer na sua vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então o inimigo está aqui, está guerreando pela sua atenção, está guerreando pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, querendo que você coloque o seu coração à disposição daquilo que é obra da carne. Mas Deus está aqui com o seu Espírito. Ele disse: eu vou vos preparar morada, mas não vos deixarei sós, enviarei o meu Espírito. Você pode glorificar o Senhor por isso, em nome de Jesus? Então ele não deixa você sozinho, ele envia o Espírito para que você produza o fruto do Espírito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu consigo, quando eu dou prioridades, quando eu coloco prioridades. Então, o tema da mensagem de hoje é buscando primeiro o reino. Prioridades para viver sob céus abertos. Prioridades para viver sob céus abertos. Fala para o seu irmão aí, vamos viver sob céu aberto? Sim ou não? O texto base é Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Veja bem, queridos, nós temos o livre arbítrio, ok? Quando nós aceitamos a Jesus, esse livre arbítrio sai. E agora eu não vivo mais nos meus desejos, nas minhas decisões, nas minhas vontades, nos meus planos. Agora eu vivo os desejos de Deus, os planos de Deus, as vontades de Deus, a visão de Deus, o reino de Deus. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Está entendendo, sim ou não? Então, nós aceitamos a Jesus, e aí o inimigo, ele vem tentar confundir e distrair você. Ele vai tentar tirar a sua atenção, né? Aí Deus permite, por quê? Porque as nossas frustrações, os nossos problemas, os nossos desafios vão nos moldar
e vão nos ensinar e nos tornar mais forte para o propósito que Deus tem para cumprir na nossa vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então o inimigo pressiona, Deus permite algumas coisas, porque Ele sabe que se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, o inimigo pode tirar o que for, pode acontecer o que for, Deus vai ser em primeiro lugar na sua vida. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Então o inimigo vai tentar, você como cristão, colocar na sua vida emoções de ódio, frustrações do trabalho. Será que ele vai aguentar? Brigas, distensões, maledicências, vai tentar de toda forma, fofoca, destruir, desanimar, você não enxergar o propósito, você não vê o reino, você não vê a palavra. O inimigo vai tentar, Deus vai permitir algumas coisas, mas Deus não deixou de estar no controle. Se você priorizar o reino dos céus, o inimigo chegou para Deus e disse assim: é o seguinte, você tem um servo lá, um servo seu lá, ó, ele só te serve porque ele tem tudo, é fácil. Ele tem tudo, por isso que ele te serve. Deixa eu tirar as coisas dele. Falou, vai, mas não toca na vida dele, né? Vai, pode tirar as coisas dele. Tirou tudo, ele continuou fiel. Aí ele falou, claro, ele tem saúde, deixa eu tirar a saúde dele. Pode tocar na saúde dele, só não toca na vida dele. Tocou na saúde dele, perdeu os filhos, perdeu os bens, praticamente perdeu a esposa, né? E o inimigo, ele vai negar, ele vai parar. O reino de Deus vai deixar de ser prioridade na vida dele. O reino de Deus vai deixar. Ele não vai acreditar mais em Deus. Ele vai profanar o reino. Ele vai virar as costas. Ele não vai acreditar mais em Deus. Porque qual é o objetivo do inimigo ao te distrair? Não existe. O reino de Deus não existe. Deus não está olhando para você. O inferno e o céu não existe. Que nada, o inferno é aqui na terra, é aqui, é nada. Deus não está olhando nada, você não vai nada para o céu, é nada. O que está sendo pregado da palavra de Deus é nada. É esse o objetivo do inimigo. Mas o Espírito Santo está aqui. Eu te amo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu abro seus olhos espirituais, eu te envolvo com a minha graça, eu te perdoo, eu limpo o seu coração, eu limpo a sua alma, eu te transformo, eu estou aqui. Abre o seu coração, coloque em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o inimigo está ali tentando frustrar, colocando desânimo, cansaço, falta de saúde, né? Colocando ali problema no casamento, nas reuniões, no corpo. Ele está ali tentando, mas eu lembro com você, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Maior é o que está em nós do que aquele que está no... Maior é o que está em nós do que aquele que está no... Aleluia. Maior é o que está em você, sim ou não? Se tem algo que está tentando poluir o seu coração, hoje em nome de Jesus ele está saindo. Mateus 6,33, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se Deus prometeu abrir os céus, por que tantas pessoas ainda não vivem sob esses céus abertos? Vivem uma escassez espiritual, uma escassez emocional, uma escassez material. Por quê? Se os céus estão abertos, responde essa pergunta aí para mim em nome de Jesus. Se os céus estão abertos, porque muita gente ainda vive sob escassez. Escassez espiritual, escassez emocional, escassez material. Por quê? Porque o reino de Deus é organizado
Deus abre os céus quando nós buscamos o reino dele em primeiro lugar. Jesus deixa claro aqui nessa passagem, Mateus 6:33, mas busquem em primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão a crer. Então, a ordem nos ensina a priorizar, a ordem nos ensina a priorizar o reino de Deus. Se eu priorizar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Ensina que a gente tem que controlar a ansiedade não pode controlar a minha vida. O excesso de preocupação, sabe, que desalinha a minha vontade com a vontade de Deus, com o reino de Deus. Eu não posso deixar que as coisas desse mundo tomem o lugar do reino de Deus. Então eu e você precisamos entender. Fala para o seu irmão, em primeiro lugar, o reino de Deus. Com isso você se posiciona sob os céus abertos. Fala para o seu irmão aí, você está debaixo de um céu aberto. Sim ou não? Tem alguém que acredita nisso? Sim ou não? Em nome de Jesus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus nas nossas vidas. Esse é o reino de Deus, né? O governo de Deus nas nossas vidas é o reino de Deus estabelecido aqui na terra. Não é um reino físico, não é uma geografia, é espiritual. Como o reino de Deus se manifesta no nosso coração? Quando Ele governa sobre o nosso coração, Ele está estabelecendo o reino dEle. O reino dEle está sendo prioridade. Tem alguém entendendo aqui? Sim ou não? Então Deus, o Senhor, o Espírito Santo, que são um, Ele precisa ter liberdade para governar o nosso coração. Sim ou não, igreja? Em Lucas capítulo 17, versículo 21, diz assim, Jesus afirmando, o reino de Deus está entre vocês. Fala para o seu irmão aí, o reino de Deus está entre nós aqui. Porque o reino de Deus é percebido onde Deus governa, onde há liberdade para o Senhor reinar. Está entendendo isso? Em nome de Jesus. O reino de Deus está onde Deus governa, onde há liberdade para Ele reinar, onde há livre acesso para Ele entrar e sair e fazer aquilo que é necessário ser feito. Tem alguém entendendo isso em nome de Jesus? E quais são os valores fundamentais do reino de Deus? Diga comigo: justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso ou não? Os valores do reino de Deus é justiça. O que é justiça? É você estar alinhado em integridade e retidão. Sendo íntegro no reino de Deus, andando com retidão no reino de Deus. Isso é justiça. Isso é priorizar o reino. Isso são valores inegociáveis. São fundamentos para que você coloque o reino de Deus em primeiro lugar e se coloque debaixo daquilo que o Senhor prometeu, das suas promessas, dos seus planos. Quando você prioriza um fundamento essencial, é a justiça. Viver em retidão, viver em integridade, paz. Diga para o seu irmão, paz não é ausência de conflito. Fala para ele, não é ausência de conflito. Não quer dizer que você não vai ter conflito, não. Mas é uma tranquilidade de saber que Deus está no controle de todas as coisas. É essa paz, justiça, retidão, integridade, paz. Você vai ter conflito, mas você sabe que Deus está no controle. Está entendendo isso em nome de Jesus? Fala para o seu irmão aí, tem conflito,
Mas Deus está no controle, porque o seu coração está derramado diante de Deus, reconciliado diante de Deus. Amém, queridos? Amém? Então diga comigo: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É uma alegria sobrenatural. Não é uma alegria que você conquista na força, nas coisas que você conquistou. Não é uma alegria que depende de circunstâncias, se as circunstâncias estão bem, ou se estão mal, ou se estão ruins. Não é uma alegria que você conquista, é uma alegria sobrenatural, é uma alegria que flui do trono de Deus, é uma alegria que flui do Espírito Santo, é uma alegria que flui dele, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Sim ou não? Então nós sabemos que o reino é diferente do mundo e contrasta firmemente contra o mundo. É diferente do mundo. Tira os seus olhos do mundo e volta os olhos para o reino de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar é você priorizar os valores do reino de Deus, deixando que Deus governe sobre a sua vida, tirando o foco das coisas que acontecem no mundo para viver aquilo que Deus nos ensina a viver. É uma cultura do reino de Deus, é uma cultura dos céus. Quando Jesus desceu, quando Jesus veio, o que ele veio fazer aqui? Ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele veio estabelecer a cultura do reino de Deus, dos céus. Ele veio, ele fez milagre, ele ressuscitou mortos, mas o que ele veio fazer, veio falar assim: existe um reino que vocês ainda não conhecem, que é diferente de tudo que vocês estão vivendo, e vocês precisam viver nesse reino. É essa cultura. No mundo, se um der um soco, o outro vai lá e dá outro soco, ou às vezes até mata. Mas no reino de Deus, se alguém te bater, vire a outra face. No mundo, se alguém te faz mal, você vira as costas para ele, nunca mais quer saber e fica todo rancoroso. Mas no meu reino você perdoa 70 vezes 7. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? O mundo contrasta com o reino de Deus, é diferente, nós precisamos entender. O mundo mede o seu sucesso pelo que você tem, pela comida que você come, pela roupa que você veste, sim ou não? Pelo dinheiro que você tem, pelo status. Mas o reino de Deus, Jesus nos ensina que ele mede pelo que nós somos e pelo coração governado por Deus. Quem entende isso em nome de Jesus? O reino de Deus te mede o quanto você liberou o seu coração para Deus governar. É dessa forma que ele te mede. Ser conhecido no reino dos céus é saber que aquele faz a minha vontade. É saber que aquele está priorizando o meu reino, que ele faz a agenda dele, mas ele faz a agenda dele priorizando o meu reino. Não é a agenda do mundo, é a agenda do reino de Deus. As prioridades do reino de Deus. O reino de Deus é a sua justiça. Agora eu te pergunto, estamos alinhados com a vontade de Deus? Estamos alinhados com a justiça de Deus? Estamos alinhados com a paz com os outros? Estamos alinhados? Pergunta para o seu irmão, você está alinhado? A sua alegria é baseada no que tem ou no que Deus prometeu? A sua alegria é baseada ou está baseada nas circunstâncias? Como está a nossa alegria? Porque às vezes tem pessoas que estão sem dinheiro e aí vira o Satanás, né? É a área onde o inimigo mais pega as pessoas. E de repente você ainda não recebeu mais,
porque justamente seu coração está nisso. Mas quando você virar e colocar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem alguém comigo aqui, sim ou não? Então tá, por que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Por quê? Por quê? Porque Deus é o Rei Supremo, Ele tem o controle de tudo, sim ou não? Ele tem o controle de todas as coisas. Por que a insegurança de buscar primeiro o reino de Deus? Você tem que ficar insegura, estar querendo resolver as coisas na força do seu braço, e não ficar inseguro quando você está servindo a Deus. O inimigo tentando inverter as coisas, inverter as ordens, inverter as prioridades. Primeiro as coisas que eu tenho que fazer, depois as coisas de Deus. Aí eu saio de um princípio a qual Jesus deixou estabelecido, que as coisas serão acrescentadas se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Salmos 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, é tudo de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus significa reconhecer que Deus é dono de tudo e controla tudo. Está nas suas mãos, Ele tem autoridade absoluta sobre a sua vida, sobre a vida de todos, sobre o planeta Terra, sobre o universo. Eu vi um estudo interessante esses dias, o cara chamando a atenção, gatilho mental chamando a atenção, dizendo que Deus não existe. Ele disse: Deus não existe. Quem viu isso aí? Deus não existe. Eu falei: opa, como assim? Vou voltar aqui. Deus não existe. Ele é. Só existe quem foi criado. Ele já era, ele continua sendo. Ele é e continuará sendo. Isso é poderoso, é ou não é? Ele tem o controle nas mãos. Então, sabendo que Ele tem o controle, que Ele tem a autoridade, eu e você precisamos buscar alinhar o propósito dEle, e não o nosso propósito. Nós nos pegamos muitas vezes querendo alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. Não, é alinhar o propósito de Deus ao nosso propósito. Buscar estar em primeiro lugar no reino de Deus é alinhar o propósito de Deus à sua vida. Quando eu e você buscamos o reino de Deus, nós temos que colocar Ele no centro. Sim ou não? Para isso eu preciso alinhar. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, olha só, eu preciso alinhar. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fala para o seu irmão e toma a sua cruz. Talvez você seja a cruz dele. Se ele for... Fala: siga Jesus. Isso é uma decisão diária. Fala para o seu irmão: é uma decisão diária. Meu pai falava uma coisa que grava sempre para mim. Ele falava assim: Gu, faça tudo que precisa ser feito, documente tudo que precisa documentar, faça conforme necessário, porque as pessoas são boas até o dia que ela dorme e acorda ruim. Isso é uma realidade, porque hoje está tudo bem, amanhã o cara acorda com uma dor de barriga e vira o Satanás, né? Então, em nome de Jesus, é uma decisão diária. Fala para o seu irmão: é uma decisão diária. É uma decisão diária priorizar o reino de Deus, porque amanhã a comida boa se torna ruim. Nós víamos lá o pessoal comendo, né? Os funcionários comendo comida de um restaurante. Nossa, essa comida é boa, hein, patrão? Ah, não sei o que comida top. Não sei o que, não sei o que. Segundo, terceiro dia, quarto dia, quinto dia.
Meu, será que dá para mudar esse restaurante aí? Por quê? Que comida horrível. Hã? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É uma decisão diária. Priorizar o reino de Deus é uma decisão diária. Você precisa decidir diariamente. As prioridades espirituais é que vão trazer a provisão para esse ano de 2025. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Mas são as prioridades espirituais, é elas que vão trazer a provisão na sua vida. A promessa em Mateus 6,33, mas busque em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, é para quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus. Eu preciso colocar o reino de Deus. Ele precisa governar meu coração quando eu estou no meu trabalho. Ele precisa governar o meu coração quando eu estou na minha casa. Ele precisa governar o meu coração quando eu estou no ministério. Ele precisa governar o meu coração quando eu estou passeando em um lugar que ninguém me conhece. Que de repente você acha que ninguém te conhece, mas de repente você se depara com as suas ovelhas lá em Santos, no shopping. Estava lá passeando, falei, aqui, estou tranquilo. Só que não. De repente, ô pastor. Imagina se eu estou com uma latinha de cerveja na mão. Eu não bebo, tá, gente? Nunca fui de beber. Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O Senhor precisa governar sobre as minhas vontades, sobre o meu coração, sobre a minha vida. Onde eu estou? Quem é você quando ninguém está olhando? Tem um livro que fala sobre isso. Quem é você quando ninguém está olhando? É o governo, é ali que está a chave. É nesse momento que está a chave. Viver sobre o céu aberto é viver priorizando o reino de Deus, deixando. O que é priorizar o reino de Deus? Deixar Deus governar o meu coração, a minha vontade, a minha vida. Principalmente quando ninguém está olhando. Quais são os meus pensamentos? Qual é o meu posicionamento? Quando eu estou em algum lugar, quando alguém pisa no meu calo, quando alguém faz algo que eu não gosto, qual é o meu posicionamento? Qual é a minha postura? Isso vai manter os céus abertos sobre a sua vida, a vida da sua família e sobre a sua cabeça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E não estou falando só de suprimento material, é paz, alegria, plenitude espiritual. Sabe aquela pessoa armada que você chega assim, ai que susto, ah miserável, estava pensando em fazendo o quê? Por quê? Olha só que interessante. Não tem uma máxima que as pessoas dizem, fulano morreu. Ah, porque é gente boa. Se fosse gente ruim, estava aí. Não tem uma máxima disso? E você sabe que isso é verdade? Não, eu vou te explicar. Eu vou te explicar cientificamente. Sabe por que isso é verdade? Porque o cara que é ruim, está fazendo coisa errada, ele está armado o tempo inteiro, esperto o tempo inteiro. Está ali, sabe, o tempo inteiro preparado. Agora o cara que é bom, ele é passivo. Se Jesus voltar, glória a Deus. Se eu partir é lucro. Ele está tranquilo. Aí está vindo o carro lá. Se Deus me livrar, amém. Se Deus não me livrar, eu vou. Minha voz te chama. Aí o carro vem e mata ele. Nossa, fulano é gente boa, morreu. Agora o traste que estava do lado dele, ele... Meu Deus, eu preciso pedir perdão. Glória a Deus, agora eu vou para o reino de Deus. Quem está entendendo? Diga glória a Deus.
É uma decisão diária.